Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast OnPar Mais Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que salva vidas, a doação de órgãos e tecidos. Setembro é um mês dedicado a conscientizar sobre a importância desse ato de solidariedade que pode transformar o futuro de milhares de pessoas que estão na fila de espera por um transplante. E para essa conversa, nós contamos com profissionais que atuam diretamente nesse processo, trazendo informações, experiências e também a realidade da doação de órgãos, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil. Recebemos para contribuir com este debate o Diego Moura. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Ele que é enfermeiro, especialista, coordenador do CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A Emanuele Zocoler. Olá, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Coordenadora da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos de Londrina, que atende toda a região, né, Isso, toda a região Macro-Norte. E a Vandréia Molinari, ela que também é enfermeira, especialista e vice-coordenadora do CIDOT, que é essa comissão intra-hospitalar do OnPar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso receber vocês todos aqui, especialistas na área, para que a gente possa ter essa conversa e esclarecer para as pessoas, né, tudo sobre a doação de órgãos. Vamos começar conversando aqui com a Vandréia, até para que as pessoas possam saber o que é um CIDOT. Né? O que é essa comissão que trabalha lá dentro do OnPar? Conta um pouquinho para a gente sabe que começou em 2006, né, Vandréia? Isso, foi instituído em 2006 no OnPar, para aprimorar, né, a parte da doação de órgãos e tecidos. Ela é composta, né, por profissionais, multiprofissionais, na verdade, né, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, tudo que trabalha em conjunto, né, quando tem um protocolo de morte encefálica, quando a gente tem... para a doação mesmo, né? Então, a gente trabalha em uma equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo. Até era interessante a gente explicar um pouco como é que é formada essa equipe multiprofissional, né? Porque as pessoas têm uma imagem muito genérica sobre a questão da doação, né? Ah, eu cheguei, meu parente morreu, autorizei, não autorizei, e fica aquela coisa, né? Muitos têm muitas dúvidas também, ficam inseguros. E é muito importante a gente falar que isso não é feito de uma maneira qualquer, né? Existem detalhamentos muito importantes. Conta pra gente como é que é formada essa equipe. O protocolo de morte encefálica, ele é um protocolo bem rigoroso. Então, a gente precisa ter médicos, né, que é especialista, habilitados para fazer esse protocolo, enfermeiros também, né, do setor, né, normalmente na unidade de terapia intensiva, que é onde os pacientes ficam, o psicólogo que ajuda com essa família, assistente social, desde da porta de entrada, na recepção, que a gente acolhe essa família, pessoal da recepção que trabalha junto com a gente, a parte da fisioterapia, junto no processo do protocolo, e a farmácia também, que a gente é tudo um conjunto, né? E a gente precisa estar bem unido, né? Bem alinhado. Né? Para que o processo ocorra de forma no rigor da lei, né? Que todo esse processo de doação de órgãos, ele segue o rigor da lei, né? Ele segue tudo que a lei fala. Então, todos os hospitais que têm terapia intensiva, que têm unidade de terapia intensiva, e porta de pronto-socorro aberta para trauma, para esses pacientes, eles são... Normalmente os de alta complexidade, de alta né? complexidade. Eles precisam ter uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, que é a CIDOT. Então, essa comissão ela vai organizar e coordenar todo o processo de doação de órgãos na instituição deles. E o OnPar, fora a comissão, eles também são um centro transplantador cardíaco. Então, inclusive tem uma recente, né? Muito grande trabalhando inclusive, com isso. Recente, né? Teve o lançamento, a apresentação para a sociedade, para a imprensa, desse serviço que começa agora, habilitado pelo Ministério da Saúde, né, Diego? Sim, foi habilitado recentemente, né? Esse serviço de transplante cardíaco, né? Que vai ocorrer lá no OnPar, né? Agora, né? Esperamos aí, né? Que seja feito com bastante excelência, né? Como já é a nossa CIDOT, né? A gente recebeu várias
condecorações aí da OPA aí no mês de setembro, né? Porque o mês de setembro, como você já disse, é um mês que a gente intensifica, né? Na verdade, esse trabalho de conscientização a gente faz o ano inteiro, né? No hospital, com as famílias, a gente está sempre falando, né? Sobre doação, sobre CIDOT e tal, né? A importância dessa doação, a importância, né? esse aí, mas em setembro isso é intensificado. A gente Todos foca, os hospitais fazem o mês inteiro, atividades, cursos, palestras. A nossa instituição lá é bem ativa nisso, a gente faz um treinamento assim bem focado mesmo em treinamento de profissionais, né, e educação continuada com enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal envolvido ali no processo, né? Vamos retomar um pouco esse processo, né? Explicar um pouco como é que funciona essa rotina de busca. Você está falando de todo o preparo da equipe para ter esse acesso até as famílias e os pacientes, né? Na verdade, as famílias. E eu queria que você explicasse como é que funciona esse processo. Onde que ele começa? O paciente faleceu, por exemplo, o paciente morreu na verdade, na UTI, e a partir daí, como é que é feito? Na verdade, vamos falar assim, né? A gente tem uma porta aberta ali que é um pronto-socorro de alta complexidade ali que vende tudo ali pra gente 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? E agora em 2 unidades. Sim, né? em 2 unidades, né? Então vai chegar paciente politraumatizado, a gente ali corta várias rodovias ali, pode ser que chegue daquela região, chega paciente, tem um L-ponto ali, que chega paciente regulado de helicóptero ali, né? O nosso foco mesmo ali do hospital é a parte cardíaca, transplante não, agora, né, o transplante, né, sim, mas assim, há muitos anos ali que já tem esse serviço de cirurgia cardíaca muito bem instituído ali, né, com 5 equipes ali, operando a todo vapor ali, por dia, né? E chegam-se muito pacientes cardiológicos também ali pra gente. E chega de helicóptero, né, como os politraumatizados também, pacientes neurológicos, né? E esses pacientes são candidatos, né, ali a estarem dentro de uma UTI, né? E pode ser que aconteça que talvez um ou outro desse paciente evolua com uma morte cerebral ali, né? E não tem como não falar disso também, né? Porque nem sempre o desfecho é um desfecho favorável, né? Até porque, como você explicou, são pacientes que chegam em situações muito graves, muito né? graves, sim. Às vezes um acidente muito grave. Um acidente muito grave, problema cardíaco um AVC, que evolui para um AVC evolui para um né? AVC hemorrágico, e aí pode evoluir ali com um edema cerebral, um fator ali que gere uma falência ali cerebral total, né? E aí esse paciente, ele entra no que a gente fala ali de morte cerebral, né? Ele apresenta alguns indícios ali, o paciente, geralmente, o paciente que está grave numa UTI, ele fica sedado, entubado e sedado. E o paciente que ele tá sedado, mesmo ele estando sedado, ele tem alguns reflexos. A gente mexe com ele mexe o olho, assim, a gente precisa aspirar o tubo orotraqueal e ele tem reflexos ali na aspiração, né? Ele não é um paciente que fica totalmente imóvel e sem reflexos, né? Ou quando o paciente entra em morte cerebral, a gente nota a ausência de todos esses reflexos. E aí a gente já começa a desconfiar disso. Mas até é bom a gente falar que não é só a partir de uma desconfiança, né? Existe depois todo um protocolo para checar realmente. Você tem esse primeiro sinal de desconfiança, quando não tem sinal nenhum, e a partir daí vocês seguem um protocolo extremamente rigoroso, né? Médico. Sim, extremamente rigoroso, mas assim, geralmente quem identifica isso ali é o pessoal de enfermagem, porque a gente da enfermagem que está em cima do paciente ali toda hora, né? Vamos dizer assim, a gente está ali examinando o paciente à beira-leito, né? Isso. A gente fica ali, troca o paciente, a gente dá banho no paciente, a gente faz tudo ali no paciente, né? Não que o médico também não faça, ele faz, né? Mas o pessoal de enfermagem, a gente está muito em cima do paciente, né? Por isso dos treinamentos, né?
a gente tem que capacitar a nossa equipe para quando ela identificar isso, ela não guardar para ela, né? Ela vai levar para o médico, ela vai levar para o supervisor da unidade, né? Para a gente poder dar o segmento no protocolo, né? E aí o protocolo, ele é um protocolo nacional, né? Que ele é feito, né? Daqui no Paraná, lá no Rondônia, Roraima, lá no Mato Grosso, Bahia, tudo do mesmo jeito, né? Que é feito. Esse protocolo, ele é feito em 4 etapas, né? Que a gente vai fazer exames no paciente para detectar mesmo se o paciente está em morte cerebral, né? Se a gente confirma essa morte. Ele é um protocolo criterioso, né? Tem critérios para a abertura dele. E quais são esses critérios para a gente, inclusive, saber quem é esse potencial doador, né? Isso. O critério para abertura, ele tem que ter uma tomografia, um exame de imagem que constate que aquela injúria cerebral, toda aquela mudança cerebral que ele teve, alterações cerebrais, é capaz de causar a morte encefálica, a clínica de morte encefálica. Então, ele tem que ter, na tomografia, um edema difuso, ele tem que ter uma herniação de tronco, que a gente fala. Então, aquele cérebro tem que estar totalmente... Quando você vê uma tomografia, você vê toda aquela parte daquelas minhoquinhas do cérebro, toda aquela estrutura cerebral, ela está nítida quando você olha para a imagem. Um paciente que está em possível morte encefálica, toda essa estrutura perde, não dá para ver, fica todo preto. Então, dá muita... Essa alteração precisa ter no exame de imagem. Esse paciente, ele não pode estar sedado e tem que ter desligado essa sedação, pelo menos, dependendo da droga que estava fazendo, do medicamento que estava sedando ele, a gente vai esperar 5 meia-vidas, que a gente fala 5 vezes o tempo que o organismo dele é capaz de depurar essa droga, de tirar esse medicamento do organismo. Também tem que estar com uma temperatura adequada, uma pressão adequada. Esse paciente, ele não pode correr risco algum durante os exames de ter uma complicação do caso dele, da clínica dele, que já é bem ruim, desfavorável. Então, tem todos esses critérios. Depois, estabelecido que esses critérios existem nesse paciente, a gente vai avisar a família que vai haver essa abertura de protocolo, que são 4 etapas de exames, são pelo menos 3 médicos que vão determinar se esse paciente está morto ou não, fazendo os exames. São 2 exames clínicos realizados por 2 médicos diferentes, que esses médicos vão testar os reflexos que o Diego falou. Se o paciente tosse, se o paciente pisca, são reflexos primitivos, são os últimos reflexos que o nosso corpo tenta ter, é o último reflexo que aquele cérebro tem. Porque esse paciente, ele já não acorda, ele não abre o olho, ele não fala, ele não se mexe mais. Então, todas essas funções, ele já perdeu. Então, o que o médico vai examinar? Se as últimas funções que esse cérebro tem de funcionar, né, ali, para poder funcionar, ainda está presente nesse paciente. Depois é feito um teste de apneia, que a gente faz, simula que esse gás, no nosso sangue, a gente tem o oxigênio e o gás carbônico. Então, quando a gente fica sem respirar, quando esse gás carbônico sobe num tal nível, o nosso cérebro que está vivo, ele dispara a respiração. É igual quando você entra numa piscina e você tenta trancar a respiração. Automaticamente o teu corpo, e é involuntário, ele vai fazer você respirar. Não é verdade? Por isso que a gente não consegue ficar tanto tempo sem respirar. Esse paciente em morte encefálica, ele não respira mais. E é esse teste que a gente faz nele. Se realmente, se o CO2 dele aumentar na corrente sanguínea dele, vai disparar a respiração. E com o paciente em morte encefálica, não dispara a respiração dele. E o último exame é um exame complementar, que a gente fala, que é um exame ou de fluxo cerebral sanguíneo ou de atividade elétrica no cérebro. Que daí o médico vai fazer o Doppler ou o eletroencefalo e vai ver se tem algum fluxo sanguíneo nesse cérebro ou atividade elétrica.
Ou seja, é um processo todo muito complexo, né? Detalhado, E segue o rigor da resolução do CFM, que é do o Conselho Federal de Medicina. E um acompanhamento muito detalhado de vários profissionais, como o Diego falou, a parte de enfermagem está ali naquele primeiro momento, percebe, leva isso para esse protocolo, a partir daí entra também a parte médica, e depois de tudo isso, eu acho que deve ser o maior desafio, que é Sim, falar com as famílias. a família. É isso, André? A família, a gente, como eu disse, né, essa família tem que ser acolhida, né, lá na recepção, na entrada, independente se esse paciente vai ser um protocolo ou não, né. Então, a família, a gente está junto com a família desde a CIDOT, né, também o pessoal da enfermagem, a gente está junto com essa família desde do início, né, do protocolo, né, e até o final. A gente não abandona essa família, né, porque independente de ser doador ou não, essa família ela precisa ser, né, bem acompanhada, esclarecida, porque muitas dúvidas, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que é a reação? Eu acredito que deve ser bem reincidente, né? Essa reação dos familiares. O que eles mais perguntam? Quais são as dúvidas? Como é que é esse primeiro contato? Normalmente a reação, porque a gente sabe que o Paraná tem um índice, inclusive, maior do que de todo o Brasil aí, na doação de órgãos, o que é bastante positivo. Né? A gente tem. Você lembra, Emanuele, do índice certinho que. Nós estávamos com, agora em 2025, né, com 38,1 doadores efetivos por milhão de população. Enquanto né? no Brasil. Enquanto no Brasil é 19. Ou seja, é muito maior, né? Então, como é que é essa reação? Conta pra gente esse lado mais humano aí dessa conversa. O médico, né, então antes da gente abrir o protocolo, essa família precisa ser informada, né, que vai ser aberto um protocolo, a gente tira todas as dúvidas. Então, a reação deles é, né, o que é um protocolo, né, o que é isso, né, então a gente explica passo a passo dos exames que serão feitos, e mesmo assim eles voltam com dúvidas, né, de como que é feito, que exames que são feitos, que médico que vai fazer. É tipo, tem certeza mesmo que né? Porque né? assim, a gente vai dar um diagnóstico, né? Então, o médico ele vai fazer os exames e vai dar um diagnóstico se o paciente ele está em morte encefálica ou não, né? Então, é para isso que é feito o protocolo. Aí a família, às vezes, ela volta pra gente perguntando já em questão de doação, né? Porque a gente fala que sai ali, coloca no Google, né? Protocolo de morte encefálica, já sai a doação. Mas nem todos os pacientes que a gente abre o protocolo, eles vão para doação. Até porque ele precisa estar apto para isso, né? Isso, então a gente realizado vários exames, né? Laboratoriais, exames de imagem, para a gente, né? E quem decide se vai ser para doação ou não é a central, né? Os médicos da central que conversa com os médicos da UTI, como que está esse paciente, né? Se não tem nada que contraindique, né? E aí você faz... por exemplo, uma apresentação de um relatório ali, olha, tem a morte encefálica, ele está habilitado para fazer doação de tais órgãos, vocês autorizam, é por aí? Isso, depois que a gente faz o protocolo, né, que a gente deixa a UTI aberta para esse paciente, para essa família visitar esse paciente, porque, né, a gente sabe, a gente que está por trás, a gente sabe que não tem, né, paciente que entra em morte encefálica, a gente nunca viu o paciente voltar, né? Então, a gente sabe o fim, né? Que é o protocolo. Então, mas para essa família, não. Para essa família, ela tem uma esperança, né? Então, a gente não pode tirar isso dessa família, né? Ela tem, né, a fé, né? Então, a gente acompanha essa família, dá o suporte que precisa, né? E depois que a gente finaliza todo o protocolo, o médico conversa, ele explica a finalização e a gente tá junto também. E se é potencial doador, a gente entrevista, né? Tem um detalhe importante da gente falar, que é o seguinte, o ONPAR, ele sempre foi um captador de órgão. Isso. Mesmo não fazendo transplante, agora, neste momento, o ONPAR está autorizado, né, a fazer o transplante, na verdade, de coração, né? Mas ele sempre foi um captador. Então, quando captava esses órgãos, eles iam para salvar vidas nessa lista não só estadual, mas nacional, né? Muitas vezes. Porque a gente, né, depois que a família autoriza a doação, a gente faz um ranking, né, que a gente fala, né, colocado na fila, né? A gente ofertado para estadual, né, princípio, depois estadual.
Mas não é todos, né? Coração mesmo não consegue para São Paulo, né? Mas São Paulo... Existe a fila por né? estado, né? Então, cada estado tem a sua fila. Desculpa, Emanuela, até te interromper, porque assim, a gente teve alguns casos emblemáticos, como foi a situação do Faustão, que teve não só um, mas vários transplantes, aí fica todo mundo questionando, nossa, não teve privilégio, qual que é o risco, qual que é a segurança dessa fila, né? É até bom, nesse momento que você tocou nesse assunto, a gente falar um pouco disso. Sim, então... cada estado tem a sua lista, né? A gente sua chama fila de espera. Fila, né? Mas, na verdade, é uma lista, porque o órgão de um paciente que é A positivo, ele não pode... A positivo sanguíneo A positivo, ele não pode ir para um paciente que é B positivo. Aliás, tem isso, né? O tipo sanguíneo, às vezes o tamanho da pessoa. Então, existe uma lista, né? E é por ordem cronológica. Eu entrei hoje, amanhã entra o Pedro, né? E vai seguir a ordem cronológica. Então, por que e eu já vou explicar a priorização em fila, né? Em lista. Então, cada estado tem a sua lista. Por quê? O órgão ele tem um tempo de isquemia fria. Quanto mais rápido. O coração, por exemplo, é 4 horas. Então, eu não consigo levar um coração doado aqui no ONPAR até Manaus, né? Então, precisa estar ofertando para o estado primeiro e depois, se no estado não tiver nenhum receptor compatível com esse órgão, vai para a lista, vai para os estados vizinhos. Então, é assim, tem essa lista. E quais são os critérios para eu priorizar um paciente, que foi o caso do Faustão? Cada órgão tem o seu critério de priorização. Por exemplo, o coração. O paciente ele tem que estar internado em UTI, em unidade de terapia intensiva. Ele tem que estar recebendo um medicamento que faz o coração dele bater mais forte e manter aquela pressão boa também. E tem que ter, por exemplo, a dobutamina, 18 ml hora para mais. Entendeu? Ele tem que estar pelo menos com isso dessa droga. E ele também tem que ter um exame, um ecocardio, que a gente, né, que chama, e com uma fração de ejeção igual ou menor que 30. Então, quer dizer, o coraçãozinho desse paciente está ali funcionando 30% mais ou menos do que ele deveria funcionar. Então, esse paciente ele é grave e ele tem risco de morrer em um mês. Ou menos até que isso, dependendo da situação dele. Então, ele tem que ser priorizado. Foi isso que aconteceu com o Faustão. E como que a gente sabe que ele era priorizado mesmo? A OPO de referência, toda vez que um hospital, uma instituição que transplanta órgão, prioriza um paciente, a OPO de referência faz a visita, faz um relatório, e o que a gente vai verificar lá? Se ele é um paciente priorizado mesmo. Por exemplo, na córnea. Na córnea tem outras priorizações. Um paciente que perfurou a córnea. Uma criança em idade escolar que está com as 2 córneas embaçadas, ela é priorizada em lista. Então, e tudo isso E quando prioriza a córnea e é feito o transplante, o médico tem que enviar para nós a córnea doente. Porque um laboratório do estado vai analisar essa córnea doente para ver se era realmente priorizado. Então, tem toda uma investigação, uma segurança, uma fiscalização nesse processo. No caso do Faustão, mas ele recebeu um órgão, depois recebeu mais 2, e daí quantos mais? Tudo isso está no regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante. Se o Faustão recebeu o coração dele e em 90 dias faliu o rim dele, entrou em falência outro órgão dele, ele é priorizado. Isso está no regulamento técnico. Então, isso é seguido por todos os pacientes. Se o paciente transplantou em 90 dias, entra em falência algum outro órgão, ele é priorizado. O doutor Arnaldo Occhino, até no momento que a gente estava falando sobre a questão do transplante no ONPAR, ele trouxe um pouco desses detalhes, né? Foi uma apresentação até para a imprensa, né? Esclarecimentos, e ele falou muito isso. Às vezes você tem, se eu tiver 3 pacientes em situação ali de igualdade, às vezes o meu paciente está mais frágil,
ele está com uma gripe, então tudo isso é analisado, né? Então, assim, não existe, além de todas essas regras, toda essa segurança que cerca, né, o processo, tem a questão também dessa análise médica pontual daquele momento, né? Então, por isso que não dá para fechar muito. Vamos seguir a lista aqui. É primeiro você, depois eu, depois ele, né? Então, tem toda uma análise muito criteriosa. Tem pacientes, às vezes, que chegou a vez dele de transplantar e o médico liga. É a sua vez. Chegou o seu rim. Vem para cá. Fica em jejum e vem. O paciente fica com medo. Fala, ele não quero. Não quero hoje, doutor. Eu tô com medo. É respeitado isso também. Né? O paciente, ele permanece na lista, na posição dele. Vocês têm algum caso interessante que a gente podia trazer, contar um pouco dessa experiência ali no dia a dia? Obviamente que a gente não vai falar o nome das pessoas, mas experiências que acabaram marcando a carreira de vocês, esse momento ali com o paciente? Num protocolo, né, cada família, a gente tem uma reação diferente, né? Então, a gente lida com várias emoções. Né? Tem a família que, lógico, é uma notícia que a gente não queria dar para essas famílias, né? Mas tem família que a gente fala, olha, o seu familiar, ele era um potencial doador, vocês aceitam a doação? Tem família que, claro, ou já a família que a gente fala, vai abrir protocolo, a família já volta e fala, olha, ele era doador, a gente quer doar. Antes mesmo da gente fechar, né? E a gente, claro, não pode falar, né? Então, tem famílias muitas famílias marcaram. Faz quase 3 anos que eu tô na Cidote, então, assim, tive muitas... A gente passa emoção junto com eles. Então, assim, é bem... Família marcante. Então, toda família deixa uma marca na gente, toda família. Principalmente comigo ali, que tá diretamente, né, convivendo o processo todo, deixa marcas, assim, emoção, a gente se emociona junto, porque... É o esposo de alguém, é o pai, é o filho. Tem que se colocar no lugar, né? A gente fala muito isso hoje que temos a Faculdade de Medicina, né? Sobre a formação desses profissionais de saúde, né? O que isso significa? É trazer um componente técnico e trazer um componente humano, né? Sim. E eu acho que onde vocês estão hoje traz muito disso. Esse olhar não só técnico, mas humano, de olhar para esse paciente de uma forma diferenciada. Diego, eu queria que você falasse um pouco o seguinte, campanhas como essa de setembro, elas fazem a diferença? Realmente elas trazem uma movimentação? Conta um pouco de quantas doações, por exemplo, de tecidos oculares e múltiplos órgãos são feitas no OMPAR. Eu não sei se você tem isso por mês, por ano, como é que é isso? É importante falar, né, do setembro, né, da doação, né? Essas campanhas são muito válidas, né? Porque num passado, assim, acho que até distante, né? Eu lembro que isso aí meu pai falava, né? Lá no que era na carteira de identidade, né? Que colocava, né? Sim. Se era doador ou não, né? E isso aí acabou, né? Agora é a família que decide, né? Então, por isso das famílias terem mais esse diálogo, né? Esse diálogo aí às vezes a gente vai falar disso aí, daí... não é um assunto assim que as famílias querem, né, ter na mesa lá, né, mas é importante, né, a gente falar sobre doação, né, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer com a gente amanhã, né, o dia de amanhã da gente, até a hora que a gente vai ser seguinte, nossa, né, então é muito importante isso aí, né, e lá no hospital porque tem 2 tipos, né, de morte, né? Tem a morte quando o cérebro para, né? Que a gente fala que é a morte cerebral, né? Que aí tem essa captação aí pode ser essa captação de vários órgãos. Quantos, Manu? 8, né? 8 órgãos aí, né? Um paciente pode ser doador de coração, de pulmão, de fígado, pâncreas, rins, intestino. Então, e depois tecidos, né? Que é o globo ocular, né? Válvula cardíaca, ossos e pele. Então são 8, pode ser até 8 pessoas que estão esperando, né, para receber, né? 8 pessoas podem ser beneficiadas ali e mudar de vida, né? E aí, como eu falei, né, que tem 2 tipos, né? Tem a morte cerebral e tem o coração parado, né, que é a parada cardíaca. Na parada cardíaca,
dá para acontecer a doação do globo ocular, né? Assim, a família pode autorizar também. Claro, né? A doação é uma coisa rara de acontecer, gente. Não é um negócio assim que acontece com todo mundo, sabe? Tem vários critérios, né? Até porque a gente fala, o paciente que está em morte cerebral não é fácil acontecer. Quando tem no hospital, é um evento, assim, no mês, né? No máximo 3 no mês, né? Você tem, para nos passar assim, qual é o número de doações por mês? Só para a gente ter uma ideia. De globo ocular, a média nossa é 10 lá, né? Por mês, né? Mês. Mês. Tá. E múltiplos órgãos aí, às vezes do 1, né? 1, 2. A gente notifica, já é menos, né? A gente né? chega a notificar até 3 no mês. Mas como a gente disse, né? Nem todos que a gente vai abrir protocolo vai para doação, né? Às vezes tem critérios de exclusão, né? Alguma parte clínica do paciente que ele é descarte clínico, aí a gente chama de descarte clínico, né? O paciente, ele não pode ter uma infecção ativa, não pode ter uma HIV, HTLV, né? Que são vírus que passam pro receptor. E não pode ter algum câncer que possa causar metástase. Então, nem todo protocolo, as pessoas falam muito assim, a morte encefálica, a doação. Não, a morte encefálica é um diagnóstico e a doação é se esse paciente que foi diagnosticado é potencial doador ou não. E você sente um aumento? Por exemplo, depois da campanha de conscientização em setembro, tem um aumento? Outubro, novembro, isso reverbera aí para o final do ano? Assim, eu percebo assim que tem sim, né? Acontece, até ali no hospital a gente tem uma equipe muito boa de geral mesmo, né, que consegue, assim, conversar bem com as famílias e converter bastante doações, né, mas assim, sempre o não existe, a gente tem que estar preparado para o não também, senão a gente se frustra, né, um pouco, né, mas o não existe e assim, a gente está tentando, né, com toda essas campanhas aí, conscientização mesmo, tentar deixar o não cada vez mais raro aí, né? E por que as pessoas negam? Qual que é a reincidência e os casos? Por que normalmente as pessoas falam não, eu não quero? É a comunicação mesmo. A gente vê que o paciente, o familiar que não comunicou à família, porque ele fica indeciso. Ele nunca falou nada. Será que ele gostaria, é isso? Será que se eu tirar ele ia gostar? Então, a comunicação mesmo, né, de antes, de você conversar antes, porque a gente vê, quando a paciente é doador, ele era doador em vida, ele falava que era doador, então eu vou doar, ou a gente conversou alguma vez na vida sobre isso, eu vou doar. Agora, quando nunca falou sobre isso, a indecisão sempre vai para o não, eles optam pelo não. Por isso que é tão importante, né, que eles falam durante o setembro, né, ver exatamente sobre isso, né. Fale com o seu familiar, fale do seu desejo, né, porque como você disse, agora é o familiar que decide, né, não tem mais lá aquele carinho lá na carteira, eu quero ser doador, ou registrar em cartório, ou qualquer coisa do gênero, né. O registro em cartório, ele é válido? Ele é válido, só que mesmo a pessoa pode deixar isso registrado em vida. Mas a família vai ter que concordar. Mas a família vai ter que concordar. Então, para que serve o registro em cartório? Serve para quando a gente vai entrevistar uma família de um paciente que está em morte cerebral, a gente tira, as OPOS, elas têm acesso a esse cadastro. Então, por exemplo, eu falo, Vandréia, o seu José, ele deixou registrado em vida. Eu vou te mandar a certidão dele de registro. E daí a Vandréia, munida disso, vai mostrar para a família. Olha, vocês sabiam que ele deixou isso registrado? E lá, quando você faz esse registro no cartório, que é gratuito, você fala para o cartorário quem você quer da sua família que seja entrevistado. Consultado. Então, eu fiz a minha. E daí eu deixei lá, você faz uma videoconferência, ela fica gravada com a sua identidade aqui, você faz uma vídeo com a sua identidade aqui, e você falando de da sua livre e espontânea vontade de ser doador de órgãos, daí você fala, é da minha livre e espontânea vontade, eu quero doar tais órgãos, né, se eu vir a morrer. E é qualquer cartório. Isso, só nacional. Chegar lá e é de graça? É de graça, você pode fazer pela internet também. Olha que interessante. Aí entra onde para fazer pela internet? Acho que é a DOI.
Isso. Eu nunca lembro disso, mas vocês entram lá, Doação de doação, órgão gratuita. autorização de doação de órgãos gratuita, e daí aparece. Daí você faz um cadastro, o cartorário entra em contato com você pelo WhatsApp Olha e só. ele grava a videoconferência com você. Acho que pouca gente sabe disso, né? Sim. É assim. Tem coisas que ficam muito restritas, né? Como é que vocês acham? Aí eu lembrei, é AEDO. Aí, AEDO. Procurei. AEDO. Então, É autorização eletrônica de doação de órgãos. É esse o nome. Por isso que é só colocar AEDO. no Google lá que vai Isso. achar. Isso. E aí fica aberto aqui para quem quiser responder. Como é que o Paraná acabou se tornando uma referência nacional em doação de órgãos e transplante? É assim, o Paraná, lá em 2011, ele tinha baixo índice de doação, eles não tinham as OPOS e as CIDOTs, elas não eram bem instituídas nas instituições ainda. Em 2011, houve esse trabalho intenso no Paraná. Então, as OPOS foram criadas, as CIDOTs foram fortalecidas, e as equipes dos hospitais, essas CIDOTs, quem trabalha nessa CIDOT, foi massivamente treinados. Porque essa equipe, ela precisa saber do processo, ela precisa saber esclarecer essa família, ter segurança para passar para essa família que esse processo é transparente, que ele está no rigor ele segue os rigores da lei. Então, o Paraná fez esse trabalho de formiguinha mesmo, pegando na mão de CIDOT por CIDOT. E agora ele tem esses níveis de doações e complementando o que o Diego estava falando, né, se intensifica, com essas campanhas se intensifica a doação dentro do OMPAR. Eu, como OPO, que sou responsável pela CIDOT do OMPAR, na verdade, o OMPAR, ele tem altos índices de doações o ano inteiro, não só depois da campanha. Porque a equipe do OMPAR é uma equipe muito consolidada. E a taxa de recusa deles, tem mês que a taxa de aceite é 100%, muitos meses. Tem um ou outro mês que tem uma taxa de recusa ali, que alguma família recusou. E isso é devido à instituição valorizar a comissão. A comissão do OMPAR, ela é valorizada dentro da instituição. Ela é uma comissão importantíssima dentro da instituição. E por isso que passa mês, setembro, né, melhora. Lá não tem muito... Porque lá é muito mantém bom. Isso, Entendi. essa que faz a diferença. Eu acho que a CIDOT de algum hospital que é importante, o Setembro Verde é muito importante, mas o importante é o trabalho o ano inteiro. É a direção clínica do hospital, a direção técnica entender do hospital. A importância dessa comissão. Que essa comissão ela é importante e ela precisa ter profissionais ali com formação e com pouca rotatividade. Emanuela, eu queria até te perguntar, a gente logo no começo você falou das questões legais, tem algum ponto que é importante a gente destacar aqui, que a lei prevê, o que pode, o que não pode? A lei, ela prevê que toda doação, o corpo tem que ser entregue dignamente para a família, então isso é respeitado, nós respeitamos isso aqui no Paraná. O que foi acordado com a família da hora da entrega do corpo é respeitada com a família e esse corpo é entregue dignamente para essa família. Então, não tem marcas de que esse corpo passou por uma cirurgia de doação de órgãos. Essa lei também, a disposição dos órgãos e tecidos é gratuita. Então, essa família, no Brasil, essa família não recebe nada por estar doando. Inclusive é proibido, né? É proibido a venda de o comércio de órgãos aqui no Brasil. Em outros países tem isso? Tem. Mas aqui no Brasil não. Porque nós estamos para fiscalizar todo esse processo. E também, essa lei traz também o sigilo da família do doador para o receptor e do receptor para a família do doador. Às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas por que eu não posso ficar sabendo? Porque a família que doou, ela tem que passar pelo luto dela. E às vezes, tem famílias que acontece, e a gente já teve casos lá, de ter um luto patológico, porque daí ela transfere todo aquele amor
E todo aquele apego ao ente querido que faleceu, ele transfere para o receptor. E nem sempre o receptor, ele é grato, ele é muito grato por ter recebido, mas nem sempre ele está preparado para isso. Ou está com essa disposição desse Ele enfrentamento quer seguir, que é psicológico também, né, gente? É uma pressão imensa, né? Você querer ele jogar quer seguir, a sua tristeza, o seu luto em outra pessoa, você né? quer, então E isso pode acontecer, pode né? acontecer, Somos pode humanos, acontecer né? do receptor também ter fantasia sobre esse órgão que ele recebeu, sobre o doador dele que ele, entendeu? Então, isso não faz bem nem para a família enlutada e nem para o receptor que precisa viver a vida dele agora. Então, o sigilo foi muito importante. E essa lei traz o novo decreto de 2017. Antes de 2017, a gente até fazia encontro dessas famílias. A partir de 2017, o decreto traz o sigilo, e que é muito importante, porque a família enlutada precisa se adaptar à falta do paciente, do ente querido dela, e o receptor precisa ter uma nova vida agora. Bom, nosso tempo está quase encerrando, mas eu queria que cada um pudesse fazer as suas considerações finais. Vamos começar aqui com o Diego. Então, tem até uma fala, né, tem uma enfermeira que é supervisora lá também, a Renata, né? Ela deixou num treinamento que ela deu pra gente segunda-feira, né? Ela falou assim, né, que até uma fala de um enfermeiro da OPO lá, do Fernando Lara lá, né? Quando ele também que a OPO também, ela dá constante treinamentos pra gente, né? Ele falou assim, né, que essas pessoas que estão aí fora, né, precisando de um órgão aí, de um rim, de um coração, de um fígado, eles não têm ninguém por eles, né, lá dentro do hospital para procurar um órgão para eles, né? Eles não têm um advogado, um juiz que vai entrar lá e vai procurar, né? Eles têm a gente, né? Então a gente, a enfermagem, os médicos, a equipe multidisciplinar toda lá, né, para tentar, num momento de dor de uma família ali, né, conseguir, né, uma doação para melhorar para eles, né? Então a gente, os profissionais, né, nós somos responsáveis, né, por isso. E assim, é papel nosso isso aí mesmo, né? E assim, eu me sinto bem, com bastante alegria de poder fazer isso, quando a gente consegue, né? Conversa com a família aceita, a gente fica bem aliviado, é bem gratificante, né? Emanuele, suas considerações. Então, eu queria que as pessoas refletissem mais, porque sabe quanto que está a fila no Brasil de brasileiros precisando de um órgão e tecido? Esse é um ponto importante que acabamos não falando. Nós temos quase 69 mil brasileiros precisando de um órgão. E mesmo que a gente tivesse 100% de doação e aceite? Não, essa fila nunca vai acabar. Então, as pessoas, elas precisam entender que amanhã pode ser eu nessa fila, pode ser o meu pai, a minha irmã, né? Então, na hora ali, eu sei que é difícil, eu sei não, eu nunca passei por isso, mas eu acho que é muito difícil essa decisão. Mas eu acho que se a gente refletir sobre isso, que um dia pode ser eu precisando, a gente se colocar no lugar de quem está na fila, a gente pensa melhor. Esse órgão não vai servir mais para um paciente que está morto, mas ele vai servir para salvar vidas de quem está na lista. Então, para mim, a doação de órgãos é uma questão até de cidadania. Sim. É uma questão de cidadania, é uma questão de você ter empatia com quem está precisando e saber que um dia pode ser você. É verdade. Isso. André. Para mim, tá lá, né, todos os dias, né, com as famílias, é gratificante, como o Diego disse, né? A gente o sim de uma família, né? E então, assim, que converse com as famílias, né, diz o sim, que é a família que vai decidir, é a família que vai... A gente vai, né, tentar diminuir um pouco essa fila, a gente sabe que nunca vai parar, né, nunca vai diminuir tanto, mas a gente tentar, né? Deixar claro esse desejo. Isso, deixar claro com a família o desejo de ser doador, porque isso numa entrevista faz toda a diferença.
Bom, foi um bate-papo muito esclarecedor. Eu espero que quem nos acompanhou tenha tirado também muitas dúvidas sobre esse processo que é tão importante para tantas famílias, que muda a vida. A gente estava falando, uma pessoa pode doar 8 órgãos diferentes, pode salvar 8 vidas diferentes, e isso causa um impacto imenso, né? Então, eu queria agradecer vocês pela contribuição técnica, humana, né, da experiência de cada um. A Karen, também que está aqui nos acompanhando, a Juliane Tolov, que ela está aqui com a gente, né, o Diego Moura, a Emanuele Zocoler e a Vandréa Molinari. Muito obrigada. Obrigada. E Setembro Verde, claro, é sempre um convite para a gente refletir sobre essa importância de doação de órgãos, né? E como esse gesto pode mudar a vida de todo mundo. E você que nos acompanhou, também fica o convite, eu vou reforçar o que eles já falaram aqui, né? Converse com a sua família, manifeste a sua vontade e seja um doador. Um único doador pode salvar muitas vidas. Até o próximo episódio do OMPAR Mais Saúde.